Uma coisa interessante que eu venho observando, o nosso movimento, o movimento cristão. Tem gente que abre a boca e enche os pulmões para falar com tanto orgulho. Nós somos o movimento hoje que mais cresce. 30, 40, sei lá, 50%. Eu às vezes me paro e fico pensando se é bom ou se é ruim. Eu tenho minhas dúvidas. Se esse crescimento tem sido um crescimento sólido ou um crescimento raso. Porque eu me lembro, eu já estou com 29 anos no Evangelho, na caminhada, na labuta. Quem já está caminhando até muito mais tempo do que eu, sabe que não é fácil. Eu conheço muita gente que começou comigo, que permanece até hoje. Com todos os tropeços, com todas as dificuldades, mas está perseverando. Está reconhecendo, está renunciando, está deixando, reconhece que aquela prática não é boa e vai consertando e vai acertando. Mas eu conheço muita gente que já morreram. E não foram poucos, não. Foram muitos que se apostataram, se desviaram totalmente. Estão aí largados, destruídos. E conheço muita gente que tem sofrido por sustentar essa cruz até o fim. A vida cristã não é esse mar de rosa que nós estamos vendo na atualidade, não. Nós estamos vendo o pior crescimento da igreja evangélica, é agora, nessa atualidade. Vamos botar aí de 10 anos para cá. De 20 anos para lá, de 30, foi muito bom o meu tempo. 96, 95, 96, 97 em diante. Peguei um momento muito bom. Jovens bons, dedicados, querendo crescer na graça e no conhecimento. Os anos 90, o movimento pentecostal. Os anos 80 no Brasil. Os anos 90. Mas de uns 10 anos para cá, a igreja evangélica tem entrado assim, num declínio profundo. As igrejas estão abarrotadas de jovens, de gente, de pessoas, de tudo quanto é tipo. E hoje é tudo quanto é tipo. É gente que frequenta a católica, está aí na igreja evangélica. É gente que frequenta centro espírita. É gente que frequenta Umbanda. Frequenta todo tipo de coisa. É zona, prostituição, bebedice, droga, todo tipo de coisa. Hoje tem gente dentro da igreja. Quando o negócio melhora, eles vão lá para o mundão deles. Quando o negócio piora, eles vão lá na igreja buscar uma libertação, uma bênção. Mas sabe quem é culpado disso? São os altares. Muitos pastores legalistas. Há um tempo atrás, as pessoas tinham temor. Não é medo, não. Temor de passar até em frente a uma igreja. Via um cristão, só faltava reverenciar aquele homem de Deus, aquele servo, aquela serva. Tamanho é o temor. Hoje, só falta dar na cara do pastor, na cara do obreiro, na cara do irmão, da irmã, dar tiro. E se tiver de assaltar, assalta. Não quer nem saber se tem Bíblia, estão com roupa de crente, estão perdendo o temor. Sabe por causa de quê? Por causa dos escândalos, das sujeiradas, da cafajestagem, da pilantragem que tem acontecido no nosso meio. As pessoas estão perdendo o temor. Vou até botar o óculos aqui para ler o nome delas. Renálida Lima e Adriana Pereira. Adriana Pereira é uma pseuda pastora lá do Recreio, que a Ludmila, a esposa da Ludmila, foi e equipou a igreja dela com um som de melhor qualidade e comprou a igreja para ela. E ela deu de presente para essa pseuda pastora. Ela ficou feliz da vida. Se você vê ela no TikTok, nas redes sociais, ela exorta. Uma vez eu estava assistindo um culto lá na igreja dela, ela disse: Deus me revela, tem 5 pessoas aqui, larga
esse amante, esse homem não é teu. Larga esse amante, esse homem não é teu. Engraçado. Ela exorta, fala tudo. Rodopeia, sapateia. Só Jesus. Mas ela não teve coragem de dizer para o casal lá, largar aquilo que Deus não se agradava. Mas ela aceitou de bom grado, só faltou se ajoelhar e beijar os pés do casal para agradecer o que ela estava ganhando. Olha onde que a igreja brasileira que está crescendo, está andando, olha o declínio. Tem uma também chamada Renálida Lima. Eu falei da Adriana Pereira, que é essa que ganhou a igreja da Ludmilla. Aí ela exorta, fala um monte de coisa, mas não teve coragem de falar para o casal que aquilo é pecado, que Deus não se agrada daquilo. Que Deus fez homem para a mulher e mulher para o homem. Não, ela é uma pseudo-guru desse casal. Essa Renálida Lima é mais conhecida como a pastora do Pix. É a que botou bunda, botou bocão, anda toda vaidosa e tem um casal de homossexuais que sustenta o ministério dela e que deu o carro para ela, a igreja para ela, que decora a igreja, que equipa toda a igreja. Quem manda na igreja não é o Espírito Santo, não é Deus, não é o Senhor Jesus. Quem dirige, comanda, compra, decide o que tem que fazer, qual o tipo de programação e até mesmo o tipo de pregador, cantor que vai naquele lugar é o pseudo casal de homossexuais que banca ela e que tem ela como a sua guru, que ora e que concede todas as bênçãos para eles prosperarem nas redes sociais e ficar rico. Por isso ele retribui a ela toda essa bênção. Esse é o crescimento da igreja evangélica hoje. Agora mesmo eu estava assistindo um culto aí no TikTok, aquele camarada que revela tudo, o Salles, sei lá o nome dele, esqueço. Ele foi numa igreja que um casal estão querendo crescer nas redes sociais, querendo bombar. Eu não sei que tipo de conversa eles tiveram. Esse camarada foi lá e está ao vivo lá, ele falando, profetizando, entregando que aquilo vai crescer, que a obra de macumba que fizeram para o casal, que não vai prosperar, que o nome do rapaz vai crescer, que todos vão ver, que Deus é com ele. Esse é o tipo de igreja hoje. É necessário vir um pseudo-pastor, um pseudo-profeta para determinar e dizer, se eu estou falando é porque algo vai acontecer. Olha o tipo de crescimento da igreja evangélica que nós estamos. Eu tenho assistido várias lives por aí, vários cultos em várias igrejas, em vários locais. Não se fala, não se exorta mais o pecador. As mensagens hoje são tudo egocêntricas. Antropocêntrica, o homem no centro e Deus ali e Jesus, Espírito Santo, como uma roupa branca, uma camisa, um blazer, um paletó preto, com uma gravata borboleta, com uma bandeja como se fosse um garçom. Por não, o que você deseja? Anda ao derredor do templo, do salão, procurando alguém para servir. Essa é a ideia do evangelho de hoje. Um evangelho egocêntrico, antropocêntrico. Você vai vencer, você vai ficar curado, vai dar tudo certo, você vai estar por cima, você vai sair dessa derrota, você vai sair dessa miséria, você vai conseguir. Esse é o tipo de mensagem. O tipo de mensagem do Antigo Testamento, que pega a história de cada personagem que ali Deus abençoou, fez crescer para alcançar o propósito, que o propósito era a vinda de Cristo. Veja se os apóstolos pregam isso que em 90% nas igrejas andam pregando por aí. Só vitória, só coisa boa, só vencedores, só sucesso. O culpado disso é o altar. O culpado disso é muitas igrejas que têm levantado ídolos para a nação brasileira, para que muitas pessoas adorem e gostem. Quem está levantando esses pregadores, esses cantores, são os líderes, são as igrejas grandes que tem por aí, que pegam um desses camarada, abraça
e faz dele um príncipe, um rei, para que todo lugar onde ele for diga assim, ó, tá vendo? Ele estourou aqui, ele bombou aqui, foi fulano que estreou, foi fulano que apresentou ele para a nação brasileira. E aquilo vai pegando no meio dos cristãos, principalmente nos pseudos pentecostais e neopentecostais. É onde tem mais bagunça, escândalo, é na igreja pentecostal e na neopentecostal. Você pode fazer um estudo. E não é de gente fraquinha que está fora da igreja, que está fora do altar, não. Os maiores escândalos estão em cima do altar. Eles permanecem insistindo. Os mesmos erros. Entra ano, sai ano, os mesmos escândalos em cima do altar. Com esses pastores e esses cantores. Esse é o tipo de crescimento que a igreja evangélica tem enfrentado por aí. Esse tipo de pastora que bota a bunda, que bota a boca, que é sustentado por homossexuais. É a outra que recebe igreja de lésbica. Esse é o tipo de igreja que está por aí. Um legalismo. A igreja que o altar tem servido de palanque político, eu me refiro à DEVEC, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia. E tantas outras que estão por aí. Esse é o crescimento da igreja evangélica. Aonde os jovens só vivem com o celular na cara. Aonde uma igreja que os membros não vão para as consagrações. Aonde não se tem oração. Não se fala de obras sociais. Não se faz evangelismo como antes. É um tipo de culto que só tem dentro de igreja. Só evento, programações. De pula-pula, de dança, de hinos que diz que vai te dar vitória, que vai te levantar, que vai fazer acontecer por você. Esse é o tipo de igreja que nós estamos tendo crescimento no Brasil. Eu quero aqui fazer menção e referência à Assembleia de Deus de Irajá, do pastor Luiz Aleixo de Paula. Parabéns, pastor. Continue assim, até a sua morte, até a tua partida. Doa o que doer, aconteça o que acontecer. Não importa se a igreja vai continuar sendo simples, pobre, rica. Não importa a dificuldade para manter as contas. Não importa. Não barganhe o evangelho por causa de dinheiro. Meus parabéns. Eu tiro o chapéu para o senhor por ter esse dom que o senhor tem, esse chamado que poderia fazer dessa igreja uma igreja legalista, mas o senhor tem perseverado na doutrina dos apóstolos, no ensinamento de Cristo, exortando o tempo todo essa igreja, com toda a dificuldade que a igreja tem. E eu discordo de muitas coisas, assim como vocês devem discordar de mim de muitas coisas. Mas vocês não têm como discordar do meu caráter, da minha honestidade. E eu também não tenho como discordar do seu caráter, da sua honestidade como pastor, como um servo que tem sido perseverante na doutrina apostólica. Meus parabéns por permanecer tocando e levando essa igreja e conduzindo ela para o céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem dito na Japobim. Meus parabéns, pastor Luiz Aleixo de Paula. Mas eu não tiro o chapéu por muitas igrejas aqui no Rio de Janeiro. Não tiro o chapéu para a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Não tiro o chapéu para essas igrejas que eu citei, para essas pseudas pastoras, para muitos lugares. Há um egocentrismo, um antropocentrismo profundo no nosso meio. Se você pegar as letras das canções que se cantam nos altares, nos púlpitos das igrejas, é tudo falando do homem,
colocando o homem, você que está sofrendo, você que está passando por isso, você que está morando na favela, é tudo mensagens que colocam o homem no centro e Deus servindo. O que você precisa? De cura? Toma cura. O que você precisa? De emprego? Toma emprego. O que você precisa? De um casamento? De filho? É só essas coisas que a gente anda vendo por aí. Falsos profetas que têm profetizado, falado em nome de Deus, que Deus nunca falou, e que apóstolo, que profeta, que ninguém disse. Que Deus mandou falar, que o Espírito Santo está falando, que mandou dizer. O Senhor está falando comigo aqui agora para mandar te dizer. Esse tipo de coisa. É um outro lá que mexe, não sei o que, o rei do cacho. Você tem que ver a aparência do cidadão, misericórdia. E é ovacionado pelas pseudas mulheres de oração, cantora e pastora, que protege. E ele tem essas pessoas como um guru, protetor dele. Você que está de pé, ore, cuide para que você não caia. Está chegando um momento no Brasil, principalmente nas igrejas evangélicas, que nós vamos viver somente de saudosismo. Quem for firme, tiver sua intimidade com o Espírito Santo, com Deus, com a palavra, que se agarre, porque nós vamos viver momentos muito mais difíceis, aonde o legalismo, onde Satanás hoje não quer mais tirar ninguém da igreja. Ele quer trazer carnalidade, escárnio, escarnecer com esse movimento, com esse tipo de mensagem, com todo esse tipo de mazela, aonde não há mudança, onde não há renúncia. E todo mundo está achando que está tudo perfeito, que Deus está aprovando, que o Espírito Santo está se movimentando e agindo e fazendo e acontecendo. Há uma troca de dinheiro profundo no nosso meio. Aonde uma meia dúzia vive na sombra e água fresca, com plano de saúde, segurança, carro do ano, morando bem, recebendo mega salários. Enquanto gente estão desdentada, passando fome, necessidade, escassez, luta. Há uma divisão, uma desonestidade profunda no nosso meio. Enquanto uns estão rindo profundamente, dando gargalhada, outros estão chorando amargamente e ninguém está nem aí para ninguém. Há uma desigualdade, há uma falta de amor, de perdão, de comunhão profunda no nosso meio. E está todo mundo achando que está tudo lindo, bonito. Aonde um grupo achando que um homem que tem mais de 3 casamentos nas costas, não sei quantos filhos, é o salvador da pátria. Há uma divisão, uma bolha, uma narrativa política, aonde os homens que se diz homem de Deus em muitas igrejas estão confiando mais num político que tem um histórico de corrupção, de rachadinha, de tantas mazela, que defende arma, que defende miliciano, policiais corruptos. Por outro lado, o outro defende bandido, apoia droga, aborto. Olha que coisa horrível que nós estamos vivendo no Brasil e principalmente na igreja evangélica. Fique firme. Tenha você a sua experiência e intimidade com Deus. Não estou dizendo que você não tenha que frequentar e ir a uma igreja, mas abra teu olho, aguce teus ouvidos, o que você anda ouvindo em determinados locais. Saiba ouvir a voz do Espírito Santo, saiba fazer peneirar aquilo que é o do Espírito Santo de Deus e aquilo que é do homem. Eu quero deixar aqui 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 1 em diante. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Presta atenção.
Ele está dizendo para o seu filho na fé, Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre. É o que eu acabei de citar aqui. Cercar-se-ão de mestre. Suportarão a sã doutrina. Cercar-se-ão de mestre. Segundo as suas próprias concupiscências, como sentindo coceira nos ouvidos. Já estamos vivendo esse tempo. Já estava acontecendo isso lá no tempo do apóstolo Paulo. E já está muito mais profundo no nosso meio hoje. Onde as pessoas estão fazendo ouvir de mercador, onde estão enchendo o ouvido de comichões, não querem ouvir a verdade, estão se distanciando. Estão buscando mestres que falem de acordo com aquilo que eles querem. E que não falta é lugar para isso. E que não falta é multidões para isso. E por sua vez, tem um monte lá em cima que já pegou todo o esquema, o macete, porque o que está em jogo é isso aqui, lotar, porque o que está em jogo é isso aqui. E aí também vai falando de acordo com o que eles querem. Vocês não querem um mestre para falar de acordo com o que vocês querem? Então nós queremos um público para a gente falar o que a gente quer, então vocês têm que dar o que a gente quer, já que vocês querem receber o que vocês querem. Vocês não querem ouvir o que vocês querem para satisfazer a concupiscência, o desejo carnal, financeiro, de tudo de vocês aqui nessa terra? Então a gente também quer de vocês isso aqui, ó, que encha e que traga isso aqui. É o que está acontecendo. Mas Paulo está dizendo para Timóteo: tu não, tu continua firme na doutrina. Tu continua firme naquilo que Deus te chamou. Sofra o que sofrer, aconteça o que acontecer. Fique atento, fique ligado.